Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Esse assunto é sobre Belém, né? Belém ou Nazaré, né? Vamos ver aqui a argumentação de coisas complexas, né? Belém ou Nazaré, de onde ele vem? Uma cheia, né? Analisando a profecia de Miquéia e as evidências do nascimento de Jesus. Aqui é a cidade de Betlehem, não é? É bem antiga, tá vendo? Aqui é só uma gravura. É sempre naquela mesma data do ano que vemos espalhados pela cidade cenários montados com bonecos representando o nascimento de Jesus, né, no Natal. De acordo com a tradição cristã, Jesus nasceu na cidade de Belém e Judá, cumprindo uma profecia de Miqueias, apontando ela como a cidade natal do Messias. Mas será que Miqueias quis dizer isso mesmo? E será que Jesus realmente nasceu lá? Afinal de contas, ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, e não de Belém. O relato do nascimento de Jesus é um pouco, na verdade, muito confuso. Não é um pouco, é bem confuso. No livro de Mateus, a família de Jesus está em Belém, onde ele nasce. Isso é Mateus 2:1. De lá, ele foge de Herodes para o Egito. E no retorno à terra de Israel, ele vai para Nazaré. Aí vem a melhor parte. Aqui, de acordo com o autor do livro de Mateus, Jesus veio para Nazaré para cumprir uma profecia. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Isso é Mateus no 2, 22 e 23. Por que essa é a melhor parte? Simplesmente porque essa profecia não existe em lugar algum. Isso mesmo, eles inventaram essa profecia. Aliás, Nazaré não existia na época dos profetas e nunca foi mencionado na Bíblia. Pastores e teólogos cristãos não encontraram até hoje uma explicação, no mínimo, razoável para esse problema. Já o livro de Lucas tem outra versão. De acordo com seu autor, a família de Jesus é de Nazaré da Galileia, Lucas 1:26, e de lá vão para Belém, para que ele possa nascer no local previsto pela profecia. Depois que ele nasce, eles vão para Jerusalém, agradecer o nascimento do filho de Jerusalém, e voltam para casa em Nazaré. Lucas 2:39. Espera aí, e o Egito? Eles não tinham ido para o Egito?
quando o menino nasceu? Cadê? Sumiu. Eles não foram para o Egito, fugindo de Herodes? E, de acordo com Lucas, a profecia sobre Nazaré, por que Lucas não falou nada sobre isso? Talvez porque ele soubesse que tal profecia não existisse. Apesar de Mateus já começar com a família de Jesus em Belém, Lucas tem outros planos. Veja, como de acordo com Lucas, Jesus foi para Belém. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de se alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Lucas 2, 1 ao 4. Segundo Lucas, o imperador romano fez um censo de todo o império. Como entendemos, o propósito do censo era saber qual era a população de cada cidade, sob controle do império. Mas Lucas foge dessa lógica e alega que todos voltavam para sua cidade natal, de onde vinham sua própria linhagem. Ou seja, não continuariam na cidade, né? Se isso acontece, vem cá, eu estou aqui, moro aqui hoje, aqui eu tenho que pagar o meu imposto. Aí eu volto para o outro estado e lá eu vou fazer o censo. Eu vou sobrecarregar aquele lugar, porque eu não vou morar lá, então alguém lá vai ter que pagar, não é, a minha quantidade de impostos. Não, isso não tem lógica. Então, veja. E aí ele vai citar a própria linhagem aqui. Se seguirmos o exemplo de José, ele foi para Belém para ser descendente de Davi. Ou seja, ele voltou em mais de 1000 anos na genealogia para localizar a sua cidade natal. Imagina a confusão que foi, então, pessoas viajando de um lado para outro, se alistando na cidade, onde seus antepassados, há mais de 1000 anos atrás, nasceram. O pior é imaginar o resultado desse censo. Que benefício traria para o imperador essa informação desse censo? O que fica claro dessa história é que a família de Jesus era de Nazaré. Mas o autor dessa história não queria que Jesus nascesse lá, e sim em Belém. Esse interesse não existe nos autores dos livros de Marcos e João, mas Paulo também não se preocupa com isso. Mas por que Mateus e Lucas fizeram questão de colocar o nascimento de Jesus lá? Mateus responde alegando que o local do nascimento do Messias foi anunciado pelo profeta Miqueias, veja. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém da Judéia, terra de Judá, de modo que de nenhum és o menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Isso é Mateus 2, 5, 6, veja. Então, eles digam aqui que ele apacentaria Israel, coisa que nunca aconteceu. E, de acordo com a interpretação do Novo Testamento, o Messias teria que nascer na cidade de Belém. Portanto, Jesus, nascendo lá, teria isso como sinal de que comprovasse a sua legitimidade como Messias. Ou seja, se isso realmente fosse uma profecia messiânica, ela só poderia funcionar se as pessoas pudessem identificar que realmente nasceu lá. Se todo mundo soubesse disso, ficaria evidente que essa profecia se cumpriu. Por isso, ele ficou conhecido naquela época como Jesus de Belém. Espera aí, ele não ficou conhecido assim, e sim como Jesus de Nazaré. Mas será que o Novo Testamento indica que as pessoas soubessem disso? Vamos ver? Toda a cidade se alvoroçava dizendo, quem é este? A multidão respondia, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia, Mateus 21, 11. Este homem estava com Jesus, o Nazareno, Mateus 26, 7, 1. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele que a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe, Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1, 4, 45 e 46. Preste bem atenção nessa passagem. Então, muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente, esse é o profeta. Outros diziam, este é o Messias. E outros diziam, vem, pois, o Messias da Galiléia? Eles perguntaram. Não diz as Escrituras que o Messias vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Porque o pessoal não sabia, ou era de Nazaré ou era
Então, não, nunca que ele nasceu em Belém aqui pelo próprio Novo Testamento. Porque havia dissensão entre o povo. De acordo com o livro de João, alguns entendiam que o Messias tinha que vir de Belém, enquanto outros não. Mas e daí? Se Jesus nasceu em Belém, isso não seria problema para os que não entendiam os profetas desse jeito. Ou seja, se alguém não interpreta a profecia de Miqueias como um requerimento que mal tem se ele nasceu em Belém, qual o problema, se sim ou não? Na verdade, quem teve problema com isso foram aqueles que acreditavam que o Messias deveria nascer em Belém. E, de acordo com eles, não havia evidência qualquer de que Jesus teria cumprido essa profecia. Pelo contrário, Jesus era conhecido naturalmente como de Nazaré e não de Belém. Por isso, discordaram do restante. O outro grande problema aqui, vamos lá. Se minha mãe está grávida, aí eu sou enviado para um outro estado para nascer, para se cumprir uma profecia, isso para mim não é profecia. Isso não é profecia, isso é um rearranjo de profecia. A profecia, ela tem que funcionar não por uma questão da minha viagem, ela tinha que acontecer. Né? Mesmo que ele estivesse em um lugar, de repente surgiu, né? Aconteceu já tanta coisa nesse Novo Testamento, surgiu uma nave espacial, pegava e botava Maria lá, ou Gabriel vinha, levava ela, sabe-se lá, não é? Então, mas não, foi uma coisa manipulada. Vai, viaja para lá porque o menino vai ser chamado disso, mas ele tinha ido para o Egito. Aí, tem muita mais confusão aí, gente. Vamos aqui. Acima foram citados apenas alguns dos muitos versos que mostram que Jesus era conhecido como natural de Nazaré e não de Belém. Além, em todos os momentos, que o nome de Jesus é ligado a um local. Esse local é Nazaré, nunca Belém. E se isso de fato foi uma profecia messiânica cumprida por Jesus, por que então não ficou evidente? Afinal de contas, como já dissemos, este é um sinal, é uma marca identificadora. E o sinal que ele apresentou não foi esse. É interessante observar que, quando tanto João Batista como os fariseus pedem a Jesus um sinal, ele apresenta um milagre. Porque ele apresentou uma certidão de nascimento provando que nasceu de uma virgem em Belém e que era descendente de Davi. Por que ele não fez isso? Se esses são os sinais, deveriam ter a possibilidade de serem apresentados. Então, se a profecia de Miqueias não era sobre o nascimento do Messias em Belém, e que ele quer nos dizer então, o que Miqueias quer nos dizer então? Vamos começar comparando a versão de Mateus com a oficial do profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Eufrata, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. É de lá, não é? Que é Mateus 2, 5 e 6. E a gente viu que ele não era conhecido como Jesus de Belém, mas de Nazaré, que era a cidade, enfim. E tu, Belém, Efrata, né, agora Miqueias, embora deveria ser a menor entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim, né, para ser um governante sobre Israel, e sua origem está no passado, distante, em tempos antigos. Né? Então, aqui ele está comparando, né, falando, vamos ler aqui de novo, ó, e em tu, Belém Efrata, embora deveria ser a maior entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim para ser um governante sobre Israel. E sua origem está no passado distante em tempos antigos. Como simples leituras dos dois versos, podemos ver que o autor do livro de Mateus alterou alguns detalhes da profecia. Lendo a versão original de Miqueias, vemos que ele diz sobre Belém que ela deveria ser a menor entre os clãs de Judá. E a quem ela se refere? Ao rei Davi. Como sabemos, foi lá que ele nasceu. E conforme conta a história, quando o profeta Samuel foi a Belém, os novos reis da família de Davi, nem sequer o chamando. Isso é 1 Samuel 16. A família de Davi era conhecida como a menor entre os clãs de Judá. Por Davi ser descendente de Ruth, a moabita. De acordo com a Torá, Devarim 2:3, do 23:3, nenhum moabita poderia ser aceito como convertido em Israel. Mas nossos sábios da época interpretaram isso que se aplicava somente aos homens moabitas e não às mulheres. Portanto, a conversão de Ruth seria válida. Isso causou grande discussão entre os judeus
e somente com a unção de Davi, pelo profeta Samuel, que essa discussão se encerrou. Ficou claro para todos a interpretação dos sábios e, portanto, a validade da conversão de Ruth. Portanto, o profeta Miqueias nos diz que a descendência daquele que saiu de Belém sairia também o futuro Messias. Por isso é que viemos concluir dizendo a sua origem de Messias. Está no passado dizendo, em tempos antigos, né, que sairá de lá, dias do rei Davi, e não no futuro, como eles quiseram botar no Novo Testamento. A origem do Messias está no passado distante, em tempos antigos, dias do rei Davi. A origem do Messias vinha de tempos antigos, ou seja, quando o rei Davi nasceu em Belém, dali se originou o Messias de Israel. Por isso é que Mateus cortou o final do verso, pois não queria associar a origem de Jesus com dias antigos, e sim com o divino. E é por isso também que muitas traduções cristãs escreveram no final de Miqueias como desde os dias da eternidade, Miqueias 5:2, versão Almeida, né? Porque aí já vai levar aquela questão que a gente sabe. Fica claro que que a profecia não exige que o nascimento do Messias seja em Belém. Ela simplesmente remonta a sua conexão ao passado e a sua origem ao rei Davi. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho? Né? E ele, meu jovem, respondeu Davi, sou filho do seu servo Jessé, de Belém, veja, 1 Samuel 17, 5, 8. Que o verdadeiro Messias venha logo, né, em nossos dias. Aqui é um pedido. Então, eles mesmos citam que ele viria de Belém, sem acertar que dos dias antigos não era, existe, né, a gente falou sobre isso, essa questão tão afobada de ver as coisas, não leem texto, contexto, e pegam uma coisa isolada, não veem a temporalidade, não veem a construção do tempo verbal, do que está se falando, e aí eles vão montando, não é, e trazendo toda essa confusão aí, que agora, para tirar esse nó da cabeça das pessoas, é complicado. E